A paz do Senhor, meus irmãos. Nós estamos aqui mais uma vez para gravarmos esse culto, para que venha abençoar a nossa igreja. E é com grande alegria que hoje fui eu escolhido para estar ministrando um pequeno estudo, uma pequena participação com todos os irmãos nessa noite. Nós queremos neste momento convidar, se você desejar, fazer uso da Bíblia Sagrada. Eu gostaria de ler aqui no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 4, alguns versículos para nossa meditação nessa noite. Diz-nos a Bíblia: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo Jesus 40 dias e 40 noites, teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa, e o colocou sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. E disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória dele. E disse-lhe: Tudo isso te darei se prostrado me adorardes. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e os serviram. Graças a Deus. Vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, Pai de nosso eterno Jesus, queremos render graças a Ti nessa hora e pedir ao Senhor que abençoe nossas vidas, abençoe os nossos irmãos, abençoe nas suas casas, traga proteção, guarda sua família, traz prosperidade, ser com todos nós. Abençoe o ouvinte agora, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, em meio a essa pandemia que nós estamos vivendo, é mais do que justo e certo que nós, como obedientes que somos, cumprimos com as determinações do que nos for imposto, sabendo que nós, como cristãos, abençoados como somos, nada nos impede de servirmos ao Senhor. Eu estou feliz, irmão, porque pela manhã eu já levanto pela manhã com meu bebê segurando na minha mão, com a minha esposa daquele tamanhozinho, e falando amém, 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 aonde eu e minha esposa já temos que orar com ele pela manhã. O culto doméstico tem sido tão gostoso e tem sido renovante em nossas vidas, trazendo não só um aumento espiritual, mas também ensinando, desde já, como portar na casa do Senhor. Eu tive terminando uma reforma em casa, irmãos, e recebi em casa um irmão. E esse irmão, ele fora um dia macumbeiro, acredita você, pasme? Ele era intérprete de Satanás, acredita disso? E ele conta abertamente, ele falou para mim como que se ele converteu. E aí ele veio me contando que um dia, ele traduzindo para os orixás, pelos exus, pelos guias, chegou uma mulher ali e disse que queria matar uma outra mulher, porque descobriu que essa mulher estava saindo com seu marido, e ela queria a morte daquela mulher. E o diabo falou na boca daquele homem, para aquele irmão que interpretava quando ainda era macumbeiro. E ele falou: traz galinha isso, traz galinha daquilo, traz vela disso, traz aquilo. Passou uma lista, e ele passou para a mulher comprou a risca. E a mulher falou assim: eu vou fazer, mas você vai me garantir que vai matar a mulher. Ele falou: eu garanto. Chegou no dia, à meia-noite, lá na porta do cemitério do Candongas,
ela foi com eles para fazer. Pasme, ela foi para ver, ela queria certificar do ritual e da forma, e da prática e das palavras usadas para que pudesse executar a mulher. Quando estava ali, terminou, que o guia vinha juntamente com aquele irmão, que hoje é irmão. Ela perguntou, olhando nos olhos dele, disse assim: ele vai matar ela, não vai? E o diabo falou na boca dele: vai matar. Você está me garantindo que ele vai matar? E o diabo falou: eu vou matar, vou matar. Ela deu alguns passos e de repente ela voltou e disse assim: você está me dando certeza que ela vai morrer? Ele percebeu que por trás daquilo poderia do tipo: se não cumprir, ela volta lá no centro, fala mentira e conta para todo mundo. E novamente ele diz severamente: eu vou matá-la. Ela caminha mais um pouco e ele diz assim: você está me dando a sua palavra? Você vai matá-lo? Vai matá-la? Ele olhou para ela e falou assim: olha, se o homem de branco não intervir, eu mato ela. Naquele instante aquele irmão parou, pensou, falou assim: mas espera, se o homem de branco lá de cima intervir, porque o diabo veio buscar, veio matar, roubar e destruir, buscar o que se havia perdido. E naquele instante ele ficou a indagar, falando: mas espera, se ele é atrevido, ele vai e mata. Agora ele diz: se o homem de branco lá de cima não intervir, ou seja, se Cristo não entrar na frente, ele mata. Então ele não manda, ele não governa, ele não reina. Então estou servindo a um Deus errado, estou servindo a um Deus fajuto. Ele percebeu naquele instante que ele estava servindo a um Deus errado. E eu fiquei analisando e glorifiquei a Deus, irmão, porque não caiu uma folha de uma árvore se Deus não permitir. Pasma, irmão. Se Deus protege uma pessoa que não é crente, dizendo: só mata se ele deixar, só mata se ele permitir. É lógico que o diabo não pede permissão, ele vai para matar, mas Cristo intervém, entra no meio, não pode. Imagina você, querido, que serve a um Deus poderoso, que serve a um Deus que é forte na batalha, um Deus que te garante vitória. Você pode estar na sua casa, passando pela quarentena, pela pandemia, mas vai pulando e dizendo glória a Deus. Deus cuida da sua casa, irmão. Eu profetizo de olhos abertos: Deus cuida de você, Deus cuida da sua casa. A Bíblia diz que Jesus, sendo depois de Jesus batizado no Jordão, depois daquela manifestação linda e genuína do Espírito em forma corpórea de uma pomba, depois da voz linda de Deus bravando: este é meu filho em quem tem prazer, em quem me comprazo. A Bíblia conta-nos de que ele é guiado, impelido pelo Espírito ao deserto. Ele é conduzido ao deserto. Ele é conduzido, irmãos, acredita-se alguns estudiosos que há um mecanismo lindo e sobrenatural de uma portabilidade que Deus fez com o Espírito Santo, transportando até chegar no deserto. Aí você me pergunta: mas não era no deserto onde ele foi batizado no Jordão? Sim, mas lá dentro do deserto, aonde era inóspito, aonde não tinha plantação, aonde não tinha água, aonde não tinha alimento, aonde não tinha ninguém para que ele pudesse ter uma palavra motivacional, aonde não tinha ninguém por perto, ele foi conduzido ao deserto 40 dias e 40 noites. Cristo esteve no deserto 40 dias e 40 noites, irmão. Ele não comeu, ele não bebeu. E sabe por que ele foi lá dentro do deserto, irmão? É porque lá ele precisava de vencer o inimigo da nossa carne. Há alguns estudiosos que dizem assim: não existiria ali uma pré-vitória, ele não estava predeterminado a vencer. Não, é óbvio que não. Ele estava sujeito às mesmas limitações que eu e você estava. Cristo é de carne, ele tinha o seu lado espiritual, mas tinha um lado humano. Ele foi lá provar que é possível eu vencer. Ele diz assim: eu venci, tem bom ânimo, nós venceremos também. Ele foi lá para provar que há necessidade de lutarmos. Ele foi no deserto para provar que tem como vencer no deserto.
Foi por isso que ele foi até lá. A diferença do primeiro homem com o segundo homem, que a Bíblia diz: o primeiro homem caiu num lugar nobre. Adão caiu. Pensa você, se Deus fosse conduzido, se Cristo fosse conduzido ao jardim do Éden, ao paraíso, para ser tentado. Se não era necessário dele falar assim: se tu és o Cristo, Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Não precisava. Tinha árvores frutíferas para todo lado. Não precisava de maneira nenhuma. O lugar era lindo e maravilhoso, mas ele levou para um lugar onde tinha bestas feras. Marcos, salvo engano, capítulo 1, versículo 13, fala que ele estava cercado de feras, animais peçonhentos, um calor causticante de 80 graus, e quando chega a noite, virava, era quase 0 grau. Ele enfrentou o calor do dia, enfrentou a noite, enfrentou a geada da noite, para mostrar que ele tinha condição de passar como ser humano. Ele tinha o livre-arbítrio, irmão. Ele poderia voltar atrás, ele poderia largar aquilo, poderia, claro que poderia. Ele é Deus, ele poderia perfeitamente dizer: eu não preciso disso, como ele estava no Getsemane, e quando ele estava lá para ser sepultado, ele sentiu os horrores da morte, a aflição da morte, a angústia na morte. Aquilo foi tão impactante, que como ser humano, como carne que ele estava, ele disse ao Deus: passa de mim este cálice. A carne doeu, ele sentiu medo, mas contudo ele te viu hoje adorando ele. Contudo ele viu você, irmão. Ele te enxergou, e ele disse: não, eu vou até o final, cumpra em mim a tua vontade. Lá no deserto ele poderia ter voltado atrás, ele poderia ter abandonado, mas ele foi até o final, no lugar onde não tinha comida, onde não tinha palavra motivacional. Jesus permaneceu. E engraçado que depois que ele passa o deserto, ele já não entrou no céu. Canaã, os irmãos caminharam 40 anos no deserto, atravessaram o Mar Vermelho, mas quando atravessaram, peregrinaram, atravessaram o deserto, não entraram de imediato na terra, não. Eles tiveram que vencer o deserto. A luta é grande, a pandemia é global, mas você precisa passar esse deserto confiando em Deus. Você precisa passar e dizendo: eu vou vencer. Isso é só mais uma aprovação: eu vou vencer. Quem te sustenta é Deus. Quem te dá vitória é Deus. Cristo foi lá para vencer 3 teses que eu gosto de analisar. Ele foi lá para vencer, superar, quem sabe, o desejo da carne. Segundo, ele foi lá para vencer o desejo dos olhos. E terceiro, ele foi lá para vencer o desejo do orgulho. Cristo foi para o deserto, foi para vencer, e eu vejo o deserto como um sinal de provação. É um lugar de aprovação e provação. Deserto é lugar de provação. Deserto é lugar de aprovação. É agora que você tem que provar que é Cristo reina na sua vida, na sua casa. É agora que você tem que provar que Cristo realmente está na sua vida. É agora que você prove que Jesus está no barco. Cristo passou 40 dias e 40 noites. E é engraçado, 40 biblicamente é um número de provação, conforme eu estava dizendo. É um número de aprovação e também é de preparação. Moisés ficou 40 anos no Egito achando que matou um homem, não prestou para nada, teve que fugir. Ficou mais 40 anos lá no deserto para reconhecer que não era nada. 40 anos para reconhecer que não era nada, e depois mais 40 anos reconhecendo que Deus era tudo, para aprovação. Jesus foi preparado. Aos 40 dias ele foi apresentado ao templo. Elias jejuou 40 dias caminhando, peregrinando para encontrar com Deus. 40 dias. Moisés ficou lá em cima para receber as tábuas, 40 dias e 40 noites. Cristo não iria ficar menos. 40 é um número de preparação e de aprovação. Cristo ficou 40
dias e 40 noites para colocar a graça em nossas vidas. E se hoje nós estamos aqui e somos salvos pela graça, somos salvos. Graças a Deus. Eu fico olhando, irmão, e analisando que depois que Jesus foi conduzido ao deserto, humanamente dizendo, a sua carne já estava fragilizada. E ele agora tinha fome, ele tinha sede. Irmãos, ontem eu jejuei um período bem enorme, porque ontem foi colocado para que quem pudesse jejuar em prol da nossa nação, jejuar em prol dos governantes, para que Deus possa superar nas nossas vidas essa peste, esse caso fortuito. E eu jejuei um pouco mais, e pasme, quando eu entreguei meu jejum, irmão de Deus, eu estava comendo tudo que passava pela frente. Agora em você, imagina Jesus 40 dias, 40 noites, e vem o diabo e fala para ele assim: se tu és o Filho de Deus, transforme esta pedra em pão, coma. Você acha que Cristo não tinha poder para fazê-lo? Poderia fazê-lo com facilidade, com muita facilidade. A sua necessidade era vital, estava ali, todo mundo sabe disso. O diabo não lhe prova naquilo que você não tem fraqueza. Ele é astuto, ele conhece a sua delimitação. Ele não vai lhe provar com questões financeiras, porque sabe que você não se importa com isso. Ele não vai lhe provar com questões materialistas, porque sabe que talvez você pode não provar, não interessar por isso. Ele vai exatamente aonde você fracassa. Ele vai aonde você fraqueja. É onde você tem ali vamos dizer, por uma fraqueza grande, é onde ele entra. A motivacional estava longe de Cristo agora, ele precisava de alimentar sua carne, e o diabo foi autêntico, foi lá: se tu és o Filho de Deus, eu ainda tenho prova se tu és o Filho de Deus mesmo, eu tenho dúvida se tu és, eu tenho dúvida, então prova para mim, manda que essas pedras transformem em pão e coma. Irmão, resista, porque é bem da verdade, no momento que nós estamos passando, é perfeitamente possível que nós venhamos a fracassar. Nós estamos olhando o pessoal indo para o supermercado, fazendo compra, estocando em larga escala. É esse o objetivo? O nosso é confiar em Deus. Uns confiam em carro, outros em cavalo, mas nós confiamos no Senhor nosso Deus. Uns encurvam e caem, mas nós levantamos e estamos de pé. E Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aleluia! É a palavra de Deus que nos conforta, Uriabacai. É a palavra de Deus que nos levanta, Arabacandarabacai. É a palavra de Deus que nos qualifica, irmão. É a palavra de Deus que nos sustenta. É a palavra de Deus que motivacional a nossa vida. A palavra de Deus é que garante a vitória. É a palavra de Deus que nos garante irmos encontrar com Ele no céu. É a palavra de Deus. Por isso que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A palavra de Deus, ela é tudo em nossa vida, irmão. Olha que linda a palavra de Deus. E eu profetizo na sua vida, irmão, de olhos bem abertos, mas debaixo da cruz de Cristo, como Isaías descreve, assim como a chuva do céu desce e a neve do céu cai, e para lá não volta, mas antes rega a terra, dá semente ao semeador, pão ao que tem fome. Assim também será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes ela operará aquilo pela que eu enviei. E eu profetizo vitória na sua casa, vitória na sua vida, vitória
vitória na sua família. Eu profetizo vitória, irmão. Oh, aleluia. O diabo pega Cristo e transporta ao pináculo do templo. E lá de cima diz a ele: se tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus. Eu tenho dúvida da filiação do Senhor, que se diz ser Cristo. Eu tenho dúvida. E se tu és mesmo então o Cristo, se tu és mesmo o que é o Messias, então lança-te daqui para baixo. Porque darão ordem aos teus anjos, para que te segurem pela mão e não tropeces com teu pé em pedra. Vai. Irmão, Cristo poderia fazê-lo? Poderia muito mais. Não foi Ele que andou por cima das águas? Não foi Ele quem ressuscitou mortos, devolveu vistas, curou paralíticos? Irmão, lá no Getsemane, quando eles vêm encontrar com Jesus, Judas dá um beijo nele, e eles reconhecem que aquele era Cristo. E agora vem, pega ele. Quando Malco segura ele, Pedro arranca da espada. Numa questão automática, Pedro corta, manda a espada na cabeça de Malco, como um bom soldado que ele vira, e a espada corta a sua orelha. Naquele momento Cristo pega a orelha, simples assim, põe no lugar e diz: Pedro, não faça tal. O que mata a espada morre por ela. Ou seja, se eu não produzir agora uma defesa por ti, eles vão te matar, e eu não vou deixar. Quem mata a espada morre a espada, eles vão te matar. Não vou deixar. O que planta colhe. Eu curo, Malco, pôs a orelha no lugar. Você acha mesmo que se eu quisesse eu não rogaria ao Pai, e Ele mandaria miríades de anjo e esquartejaria essa terra? Pedro, Ele poderia pular de lá e nada lhe aconteceria, mas ele estaria cedendo à tentação. E ele então só disse para o diabo: não tentarás o Senhor teu Deus. Levianamente tem alguns irmãos aí, me o perdoe, respeito a sua opinião, mas não concordo, que estão dizendo por aí: se crente é crente mesmo. As igrejas que se dizem ser igreja, que cura, que faz milagre, aonde está então? Por que fecharam as portas? Eu lhe respeito, irmão. Se você abriu, glória a Deus. Deus te abençoe, te proteja e te guarde, e faça através de você milagres lindos e estrondosos. Mas eu também respeito aqueles que querem andar conformidade à lei, que respeitam a lei que foram impostas para que nós, a igreja, andasse de valor com a lei. A igreja tem a obrigação de zelar pela lei. A igreja tem a obrigação de manter pela lei, desde quando ela esteja cravada na Bíblia Sagrada, e ela não fere a doutrina da igreja. Nós precisamos respeitar. Não tenho nada contra você, querido. Deus te abençoe se você o faz, mas nós preferimos guardar a prudência, porque se o Senhor Jesus quiser operar o milagre, Ele assim o fará. E acredito, é uma questão subjetiva, não estou dizendo que seja, mas o que nós estamos vivendo. Estava conversando com o nosso amado câmera, agora há pouco, onde nós estávamos dizendo que quem sabe o que está acontecendo aqui, essa pandemia, seja fruto da irresponsabilidade humana, e que Deus permitiu para mostrar que apenas um vírus só, ele dizima a terra do jeito que ele quiser. O homem brinca com Deus, o homem zomba de Deus e escapa. Tem tantas marchas por aí ofendendo a Bíblia e o cristianismo. É marcha da maconha, marcha das vadias. Mulheres que se dizem de respeito, de repente vai para lá. Marcha da maconha não é crime. Enfim, é o direito de ir e vir, está sendo violado. Mentira, mentira do diabo. Vocês estão lutando é para ofender a imagem de Deus, e quem sabe Deus possa estar trazendo juízo. Baal, lá no livro de Juízes, vem agora Gideão e diz: vou destruir os Baals, vou destruir os postes, e quando ele destrói,
Eles vêm, encontram a casa dele e dizem: vamos matar Gideão. E o seu pai diz: mas por quê? Porque ele destruiu com os ídolos, com Baal e com os postes ídolos. Tragam para fora para o matar. Mas a palavra daquele homem foi categórica quando ele diz assim: mas vem cá, Baal não é Deus? Eles disseram: sim, então que ele faça juízo. E Gideão conseguiu livrar o povo. Irmãos, se Deus estiver fazendo juízo, a hora de parar Ele é que sabe. Mas na nossa casa estamos como lá no Egito, na terra de Gósen. Os egípcios morriam, mas os israelitas estavam bem, porque Deus é quem protegia. Deus é quem nos guarda, irmão. Que Deus nos proteja e nos guarda, irmão. E para finalizar, o diabo agora mostra toda a riqueza, todas as posses, e diz para Cristo: tudo isso te darei, se prostrardes, me adorardes. Tudo isso te dou. Eu faço um acordo com você. Eu te dou tudo o que você quiser. Um consenso de adquirir poder e prestígio. Um ato de egoísmo, de orgulho, não era característica do meu e do seu Cristo. Ele disse: não, Satanás, você está longe disso. Você está muito longe disso. Somente ao Senhor teu Deus adorarás, e a Ele servirás. Ele mandou que Satanás fosse. Os anjos vieram e o serviram perto das bestas feras. Nosso Cristo é vencedor. Ele poderia ter largado, mas Ele não largou. Ele venceu por mim e Ele venceu por ti. Vamos ficar firmes para vencermos com Ele. E não vamos ser mesquinhos, orgulhosos, dizer que não, eu faço, você não faz nada. Eu mando, você não manda nada. Nós vamos, irmãos, Cristo é quem manda, quem dita as regras. Não seja volúvel, leviano, não tentas o Senhor teu Deus, apenas adore a Ele, seja firme na fé, porque Jesus te ama e tem um plano na sua vida. Que Deus abençoe os amados irmãos, que Deus te dê proteção, guarde a sua casa, a sua vida. E eu profetizo o teu milagre, que as mãos de Deus, que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com você e a sua casa, para todo sempre. Amém, Jesus. Deus abençoe.